Senhor Deus querido, Pai nosso, a Tua palavra aqui está diante de nós, vamos abri-la e queremos que o Senhor fale ao nosso coração, fale a nossa vida, preencha o vazio do nosso coração e que nessa noite saiamos repletos do Teu Espírito. Por isso nos guarda, por isso nos abençoa, por isso ilumine o nosso entendimento, para que ao mergulharmos na Tua palavra, o Senhor nos ajude a entender a mensagem que vem diretamente do Teu trono de graça, para cada um de nós, Seus filhos. São bênçãos que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. A gratidão deve ser a marca que permeia o coração de todo verdadeiro e genuíno discípulo de Cristo. Porque a maior demonstração de amor foi dada por Deus quando Ele amou cada um de nós, seres humanos, obra das Suas mãos. E seres humanos criados pelo Senhor, redimidos do pecado que resulta em morte, porque Cristo se entregou. A consequência última dos pecados que todos nós cometemos é a morte. Eu não sei quando foi a primeira vez que eu pequei na vida, mas acredito que deve ter sido bem cedo. Quando cometi o primeiro pecado, eu estava dando vazão à natureza pecaminosa que todos nós carregamos. E o pecado resulta em morte. Mas eu não morri, continuo vivo. Porque a minha morte, ela não é necessária pelo meu pecado se eu aceito a morte de Cristo no meu lugar. Então Cristo assume as consequências do meu pecado, morre em meu lugar e me dá agora condições de ter a vida eterna. Por isso que a marca do coração do cristão deve ser a gratidão. Somos gratos, porque tínhamos uma dívida impagável, consequência do pecado, mas o nosso fiador pagou. Jesus leva sobre si, portanto, ser grato é inerente ao comportamento cristão. Não dá para você desassociar. O cristão deve ser por natureza grato. Mas veja, mesmo parecendo isso tão fácil e tão simples, demonstrar gratidão é muito difícil. E algumas vezes escasso no nosso meio. Há uma história bíblica que eu gosto bastante dela. E essa história reforça esse espírito de gratidão. Eu quero convidá-lo, por gentileza, e convidá-la a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, e vamos ler a partir do versículo 11. Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. A Bíblia aqui trata da história da cura de 10 leprosos. Eu quero ler com você todos os versos, para entendermos exatamente o que aconteceu e o que podemos aprender dessa história. Diz assim a Bíblia: de caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os outros 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? Ele disse: levante-se e vá, sua fé salvou você.
Na época de Jesus, lepra significava exclusão, maldição. Uma pessoa que recebia o diagnóstico da lepra estava destinado ao vale dos leprosos. Em outras palavras, a doença em si não era apenas uma doença de morte física, mas era também uma doença de morte mental. Porque quando a pessoa era agora destinada ao vale dos leprosos, isso significava ter que sair de casa. Isso significava abandonar as pessoas que ela mais amava. Era sair do convívio familiar, sair do convívio doméstico. Não bastava apenas a desgraça da lepra, da doença, da enfermidade. Junto vinha a exclusão, o abandono, o ser deixado completamente de lado. Era assim que viviam os leprosos. Se eles queriam entrar na cidade, por exemplo, só poderiam fazer com permissão. E esta permissão especial significava que quando ele andava na cidade, autorizado, ele não podia tocar em nada. E as pessoas que estavam perto se afastavam e gritavam: leproso, 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 para que todos ficassem longe. Imagine esta vida de lepra. Coloque-se no lugar desses 10 leprosos. Do lado de fora da cidade, eles lembravam da sua família. Lembravam talvez dos filhos, da esposa, do marido. Lembravam dos momentos felizes que viveram e que agora não podiam viver mais. Estavam lá fora, numa doença incurável, esperando a morte. Era isso que bastava. Um dia, Jesus passa perto de onde eles estavam, indo de Jerusalém. Os leprosos avistam Jesus de longe e eles começam a gritar. E obviamente eles gritaram e gritavam porque eles não podiam se aproximar de Jesus. Era a regra que estava sobre os leprosos. Quando eles recorrem a Jesus, eles estavam se agarrando a uma possibilidade de conseguir abandonar ou sair da condição da qual eles estavam. Eles viviam num mundo de exclusão, onde a vida era incompleta. Eles não tinham outra coisa a fazer senão estarem completamente tomados e dominados pela enfermidade. Quando um problema é possível, mas eles enxergam em Jesus o Deus da possibilidade, uma vida que poderia ser completamente transformada, porque aquele que passava tinha de fato o poder. Jesus é o Deus de possibilidades. Ele olha para mim e para a sua situação, e neste milagre ele mostra que não existe problema que pode sufocar aquilo que ele planejou para a sua vida. As possibilidades que Deus idealizou para a sua existência, por maiores que sejam os temporais que se armem ao seu redor, Jesus é o Deus de possibilidades. Há muitas pessoas que olham para os seus problemas e não conseguem ter a mesma coragem que aqueles leprosos tiveram, de dizer: Jesus, olha por nós, nós sabemos que o Senhor pode fazer algo, nós sabemos que o Senhor tem poder para reverter nossa situação. Há tantas pessoas que pensam assim: minha empresa faliu, minha vida acabou, meu casamento terminou, minha vida acabou,
minha colocação profissional foi premiada com uma demissão, minha vida acabou. Meu filho ou minha filha fez uma escolha equivocada, minha vida acabou. Não pense isso, a sua vida não acabou, porque o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, o Jesus que nós estamos indo atrás hoje, é o Jesus que olha para qualquer tipo de vida, em qualquer situação, e divisa possibilidades. Você só estará impossibilitado se você não recorrer a Jesus, aquele que olha para as nossas situações e consegue transformá-las por completo. Para os leprosos, a situação era incontornável, mas quando eles encontram com Jesus, eles conseguem algo surpreendente e maravilhoso. Quando alguma coisa vai errado na sua vida, não generalize. Foi só uma coisa que deu errado. Foi só aquela situação que saiu do controle. Isso não significa. É preciso agir. É preciso sair de onde você está, abandonar talvez a zona de conforto e procurar o Senhor. Deus está desejoso de agir na sua vida, mas Ele não fará se você primeiro não abrir as portas para que Ele entre. Eu gosto de um verso da Bíblia, que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, onde diz assim, eis que estou à porta e bato. Esse verso para mim tem duas conotações, uma conotação positiva e uma conotação negativa, no mesmo versículo. Vou te explicar. A conotação positiva é que Jesus está à porta batendo. A conotação negativa é que Jesus está à porta batendo. Como assim, pastor? Eu vou te explicar então. No positivo, Jesus está batendo a porta porque Ele insiste. Ele quer entrar. Ele quer fazer parte da sua vida. Na conotação negativa, Ele está batendo na porta porque você ainda não abriu. Porque no momento que você abrir, Ele para de bater. E parando de bater, Ele diz que entra na sua casa, vai cear com você e você vai cear com Ele. Você terá a presença de Jesus. Positivo é porque Ele está batendo e continua batendo. Mas negativo é que Ele está batendo e Ele quer parar de bater. E para Ele parar de bater, Ele tem que entrar na sua vida. E para entrar na sua vida, Ele precisa que você abra a porta. Ele não vai arrombar a porta. Ele não vai entrar à força. Ele somente entrará se você disponibilizar a Ele o acesso. E Ele assim instituiu quando Ele nos criou. Te deu liberdade. Você escolhe, você decide, você opta. E aqueles 10 leprosos estavam com as suas vidas destinadas à morte, sem solução. Talvez o exemplo máximo do fracasso. Sem casa, sem família, morrendo do lado de fora da cidade, sem poderem trabalhar, vivendo daquilo que as pessoas deixavam de esmola, ou daquilo que eles conseguiam para comer. Mas eles olham para Jesus, e eles não desistiram. Viram no Mestre a restauração das possibilidades. O mesmo acontece comigo, com você. Temos possibilidades. Há problemas que são fatalidades e há problemas que são cultivados. É verdade que muitas das dores que sentimos, a culpa é nossa. Sabe o que eu quero dizer com isso? É que eu entendo que o diabo está aí, andando em derredor de todos nós, como um leão que ruge, procurando qualquer forma de nos devorar. Eu entendo que ele é o inimigo das nossas almas. Eu entendo que o trabalho dele é roubar, matar e destruir. Eu entendo que ele fica o tempo todo
tentando nos levar ao pecado, mas eu também entendo que há situações que o diabo fica apenas olhando e nos vê indo para o precipício por escolha própria. Isso pode parecer simples de dizer, mas não é não. Há situações e há momentos, há circunstâncias que eu, por mim mesmo, me coloco em situações das quais eu colherei consequências. Volto a repetir, eu não estou desculpando ou diminuindo a influência que o inimigo tem, mas eu estou dizendo que você, com suas escolhas, pode ter consequências em sua vida, e que não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com você mesmo, tem a ver com as suas decisões. Em toda a minha vida, e você se colocando diante de situações difíceis e complicadas, Jesus é aquele que é o restaurador das possibilidades. Ele não desiste de você. Jesus é aquele que pode devolver para você as oportunidades que talvez tenham se perdido. Ele pode abrir a sua visão, acalmar o seu coração, devolver a paz e mudar o rumo da história da sua vida. Jesus pode te restaurar. Com a cura dos leprosos, há 3 lições que eu gostaria de compartilhar com vocês. E 3 lições que considero lições chaves de toda essa história. A primeira lição, conectado com essa introdução que fiz à história dos leprosos, diz que a cura é possível quando você não foi tomado pela doença. Deixa eu te explicar. Uma coisa é você ter uma doença, e outra coisa é a doença ter você. Isso tem diferença, pastor? Tem sim. Há muitas pessoas que a enfermidade chega muito rápido à alma, chega muito rápido no coração. Somos uma geração imediatista e mimada. Isso eu vejo cada vez mais. Queremos tudo do nosso jeito e da nossa forma. E quando Deus não faz as coisas do jeito que a gente acha que Ele deveria fazer, o que resulta é revolta, ira, vingança, às vezes blasfêmias contra Deus, insultos contra Deus. Uma coisa é você estar doente, e outra coisa é a doença tomar conta de você. Há pessoas que têm a doença, mas a doença não tem elas. E esse tipo de pessoa é aquela que talvez você já tenha se deparado e que eu me deparei várias vezes. Você vai no leito do hospital e aquela pessoa está lá, nos momentos finais de vida. A situação é dramática, é fim de vida. E você que estava lá para consolar, você que estava lá para confortar, sai confortado. Já aconteceu isso com você? Eu, de algumas situações que eu estive, de pessoas em estados terminais, depois de conversar alguns minutos com elas, de orar, cantar um hino, às vezes de fazer a unção e colocar a vida dela nas mãos do Senhor, tudo está conscientemente compreendido por ela e entendido que o momento do descanso final se aproxima. E quando eu saio do quarto, no caminho, quando chego no carro para voltar para casa, para ir para outro lugar, eu saio com o seguinte pensamento:
Eu vim aqui para consolar e sair consolado. Eu vim aqui para confortar e sair confortado. Sabe por quê? Porque a doença não atingiu o coração dela. Não atingiu o sentimento, não atingiu a alma, atingiu o corpo. O corpo pode estar definhando, mas o espírito, esse está intacto. Que tipo de gratidão é esse que essas pessoas têm? A doença da alma, amigos e amigas, fortalece ainda mais a doença. Agora, quando a alma está preservada, a doença parece que fica pequena. A cura é possível. O milagre é possível para aqueles que não permitem que a doença tome conta do coração deles. A doença pode estar no corpo, mas não está dentro de mim. E você já sabe que um milagre, a cura, nem sempre significa a restauração da situação física. Porque o maior milagre que Deus tem para fazer na nossa vida é um milagre da vida eterna. Agora veja, esta cura que aconteceu com os leprosos, ela foi a união do poder de Jesus com a fé. Fecha aqui na Bíblia, no versículo 14. Olha que interessante está escrito aqui. Os leprosos gritam: Jesus, Jesus, tem compaixão de nós. A gente acabou de ler. Aí diz assim o verso 14: ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Por que apresentarem-se aos sacerdotes? O diagnóstico de lepra era dado pelo sacerdote. E o diagnóstico de cura também era dado pelo sacerdote. Por isso Jesus diz assim: olha, vão lá e se apresentem para o sacerdote. Porque o sacerdote vai olhar, vai atestar que vocês não têm mais lepra, e aí vocês podem regressar para a vida. Agora veja que interessante. Diz assim a Bíblia, na continuação: aconteceu que, indo eles, foram purificados. Em outras palavras, primeiro Jesus fala assim: vão lá. E eles ainda tinham lepra. Não foi naquele momento que a lepra se foi. A lepra continuava no corpo deles. E diz a Bíblia que eles obedeceram aquilo que Jesus pediu para que eles fizessem e foram. E indo no caminho, estando para encontrarem-se com os sacerdotes, eles foram curados. É nesse sentido que há união do poder de Jesus e a fé. A cura veio porque eles foram obedientes. Eles poderiam falar assim: ei Jesus, é o seguinte, cura-nos primeiro e depois vamos. Mas Jesus disse o contrário: vão e se apresentem lá. E eles foram. Porque o que move a fé é a obediência. Fé pela fé sem obediência não tem sentido. É preciso obedecer aquilo que Jesus fala, é preciso obedecer aquilo que Ele determina, é preciso obedecer aquilo que Ele nos manda, porque o maior obstáculo para um milagre acontecer na vida de uma pessoa é a estagnação. É ficar parado. É ficar apenas esperando que as coisas aconteçam. E não foi o que eles fizeram. Jesus falou assim: vão, e eles foram. Não tinha cura, foram. Não tinha milagre, mas eles foram. Em Jesus sempre haverá esperança. Agora eu te pergunto, em sua vida, o que é que fala mais alto? A doença ou a vontade de ser curado? Veja a diferença. O que é que permeia a sua vida? O problema ou o Deus que você serve? O que é que toma a maior parte da sua visão?
com problemas enormes que estão louvando a Deus. E a gente com um problema pequenininho que está por aí amaldiçoando. E problemas, eles têm tamanhos diferentes. Eles têm contextos diferentes. Saiba que nenhuma lepra pode te fazer acreditar que a sua vida acabou, porque a sua vida não acabou. A lepra pode estar no seu corpo, mas não permita que você seja tomado pela lepra. Não permita que o problema tome você. Você tem um problema e não o problema tem você. Você vive com um problema e não o problema vive em você. Quando a gente olha para Jesus, a gente entende que Ele é o resgatador das possibilidades. Portanto, confie nele, busque a Ele, o obedeça, porque o milagre acontece no processo. A segunda lição que eu aprendo deste milagre: preocupe-se com aquilo que o milagre vai gerar ou resultar na sua vida. Eu quero dizer com isso, o que é que essa cura que Deus faz, ocasiona em sua vida, trará como subproduto na sua existência. Quando Jesus avista o grupo de leprosos, eles eram 10, que obedeceram e foram. Quando eles estavam caminhando, quando eles estavam indo para encontrarem-se com os sacerdotes e receberem o veredito da cura, que não tinham cura ainda, continuavam leprosos, nesse intercurso, eles descobriram que a lepra tinha ido embora. Eles olharam para si, as carnes apodrecidas já não estavam mais, o esbranquiçado da pele tinha sumido, a restauração havia acontecido, a possibilidade de Deus agora se fez mais uma vez na vida deles. Como é que você reagiria nesse instante? Obviamente, todos aqueles 10 entraram num processo de celebração. Estamos curados. Podemos voltar para casa, podemos voltar para nossa família, podemos voltar para nossa vida. Isso era muito bom. Era algo maravilhoso. A cura havia chegado. Um milagre sobrenatural havia acontecido, fruto da fé, fruto da obediência. Mas no caminho onde eles se veem curados, começam a celebrar. Um dos 10, além da celebração, no coração dele nasceu um outro sentimento, o sentimento de gratidão. Este ficou dividido entre comemorar que estava curado e agradecer quem havia feito a cura. Os outros 9, estavam eles celebrando a cura e ingratos por aquilo que havia acontecido. Este estava celebrando, mas no coração dele tinha gratidão. Neste instante da história, nós vemos que o mesmo milagre não produz o mesmo tipo de sentimento nas pessoas. Pessoas que recebem o mesmo milagre podem responder a este milagre de maneira diferente. Por isso eu estou dizendo para você, mais importante do que o milagre é o que esse milagre vai resultar na sua vida. Que frutos este milagre marcará em sua existência. Para 9, significou apenas celebração. O milagre foi para comemorar. Mas para 1, ele parou e pensou assim:
eu estou curado, eu não tenho mais lepra. A minha natureza física está restaurada. Eu vou parar um pouco a minha celebração, pensou ele. Eu vou parar um pouco a minha comemoração e vou voltar para agradecer aquele que possibilitou isso na minha vida. E eu tenho comigo que é muito difícil ser Deus. Muito difícil. Não é fácil. 10 recebem o milagre. 9 felizes e ingratos. 1 feliz e grato. E por isso ele decide voltar. E por isso ele vai ao encontro de Jesus. E quando ele chega a Jesus, ele ouve algo que os outros não escutaram. Olha o versículo 19. Jesus diz assim: levante-se, porque ele estava deitado lá no chão. Ele se prostrou na frente de Jesus. Levante-se e vá. Está curado. Mas ele acrescenta algo que os outros 9 não escutaram. Quando Jesus diz assim: a sua fé salvou você. Não se esqueça que cura é prorrogação de vida. Portanto, se é prorrogação de vida, esse não pode ser o verdadeiro milagre que Deus tem para fazer. Porque prorrogar a vida significa viver um pouco mais. Prorrogar a vida significa dar um pouco mais de qualidade para a vida. Mas que mesmo assim terá limites. Mesmo assim vai acabar. O que eu estou querendo dizer para você é que com essa história, com o sentimento gerado no coração daquele leproso curado, Deus está dizendo que nele você não pode se satisfazer ou se contentar com pouco. E há tanta gente se contentando com pouco. Se contentaram apenas com a cura. E Jesus estava dizendo para esse leproso que voltou para agradecer, que além da cura, ele tinha salvação para dar. E mais importante do que a cura, era a salvação. Então, não se satisfaça com um pouco diante do Senhor, enquanto Ele quer te dar muito mais. E sabe que essa história de oferecer pouco, é uma das estratégias que o próprio diabo usa. Ele sempre pensa oferecer alguma coisa para te seduzir, para te enganar, e no final, o que ele está te dando é muito pouco. Ele certa vez disse assim para Jesus: Jesus, estão vendo os reinos do mundo? Eu posso lhe dar, se você prostrado me adorar. E Jesus não adorou, Jesus não se prostrou, e ele conquistou todos os reinos deste mundo. Mas conquistou pelo jeito certo. Mas Satanás quer sempre oferecer para você um atalho, um subterfúgio, que no final é um engano, para conseguir aquilo que Deus tem para a sua vida. A maior tentação que nós seres humanos temos hoje é trocar o temporal por aquilo que é eterno. São aqueles 5 minutos de contentamento diante de uma vida depois de arrependimento. Se Deus tem a eternidade para te dar, por que você vai se contentar com tão pouco? Eu fico triste com uma religiosidade que se prega por aí, que se ensina por aí, fundamentada e baseada em milagres. Pregadores que anunciam que nos seus cultos milagres vão acontecer, que ele vai orar e o milagre vai acontecer, como se ele tivesse poder, como se ele tivesse a chave que abre as comportas do céu para que os milagres aconteçam. Gente que está colocando sobre si uma atribuição que não é dela.
Não pense que a minha oração é mais poderosa do que a sua oração, porque o poder da oração não está em quem ora, o poder da oração está em quem responde. O poder está no Senhor, o poder está em Deus. Não sou eu que digo a Deus quando Ele tem ou não que fazer milagres. Deus não espera a minha oração para operar milagres. Deus não espera a minha autorização para abençoar as pessoas. Imagine só como eu posso me colocar nessa situação. Mas o que nós estamos vendo hoje é que muitas pessoas estão olhando apenas para o milagre. É para a cura, é para o paraplégico que volta a andar, é para o aidético que não tem mais AIDS, é para o que tem câncer que não tem mais câncer. Esqueça tudo isso. A nossa fé, a nossa religião não pode estar fundamentada nos milagres, mas sim no amor do Senhor, porque 9 estavam com um milagre na vida. A lepra tinha ido embora, mas estavam curados da lepra e perdidos. Enquanto que um voltou e falou assim: Senhor, obrigado pelo milagre, eu te agradeço. E Jesus falou assim: você está agradecendo? E eu te digo uma coisa, vai, levanta daí, você está salvo. O que mais você queria ouvir? Você está salvo. Não se iluda com esse cristianismo mágico. Não se iluda com promessas de que você não vai ter mais sofrimentos. Não se iluda com esta ideia de que lágrimas não vão rolar dos seus olhos. Não se iluda com essas possibilidades, muitas vezes materializadas, com toalha, lenço, óleo, água, e que tudo isso vai representar a bênção do Senhor, o milagre na sua vida, porque essa religiosidade baseada em milagres, na verdade, ela cria uma religiosidade de troca. Eu muitas vezes digo que é utilitarismo religioso. Eu uso Deus com um fim, com um objetivo. É meio um toma lá da cá. Eu faço para que Deus faça por mim. Eu estou aqui, agora Deus tem que me abençoar. Eu tenho que determinar a minha bênção para que Ele opere de maneira milagrosa, de maneira maravilhosa. A verdade, o que nós estamos vendo é um materialismo disfarçado de espiritualidade. Venha para Jesus e você vai ser próspero, venha para Jesus e sua conta bancária vai crescer, venha para Jesus e você vai ter um carro melhor, venha para Jesus e sua vida será abundante. Essas promessas todas não são promessas com eco na Bíblia, na palavra do Senhor. Porque mais importante que o milagre é o sentimento que vai gerar no seu coração. Há muitas pessoas que estão alimentando sua vida com bênçãos alcançadas. Mas isso, no final, é um grande engano. Certa vez uma pessoa me fez uma pergunta. E é uma pergunta que me fez pensar. Eu vou fazer para você agora. A pergunta que me foi feita por um desbravador em um campuri. Um juvenil de 13 ou 14 anos. E ele falou assim: pastor, se você fosse Deus, faria alguma coisa diferente na sua vida? E eu fiquei impressionado com a pergunta. E comecei a pensar, na minha história. E a minha resposta de prontidão seria: eu faria algumas coisas diferentes. Há coisas no meu passado que eu olho e que eu não queria ter vivido. Há situações que eu não queria ter passado. Tivemos momentos, eu, minha família, pessoas próximas de mim, que custaram lágrimas, tristeza, noites sem dormir. E eu penso nisso e eu tiraria. Mas como tinha uma garota desbravadora também do lado dele, e os dois estavam dando uma risadinha, eu logo imaginei que tinha alguma coisa nessa pergunta. E para que eu não me entregasse direto assim na minha resposta, eu devolvi a pergunta e falei assim: e vocês? Fariam alguma coisa diferente na vida de vocês? Aí deram mais uma risadinha e a garota que estava do lado respondeu assim: você pastor, se o senhor faria alguma coisa diferente na sua vida, é porque talvez o senhor ache que Deus não está sendo suficiente para você. E eu falei: uau,
De onde veio isso? Que pensamento profundo, reflexivo. Se Deus é suficiente para você, confia naquilo que Ele faz na sua vida. Não fica aí com essa história de ficar sempre atrás de milagre, 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 milagre. Esse curandeirismo espiritual. Porque mais importante que o milagre é o sentimento que vai gerar no seu coração. 9 estavam com o milagre. Poderiam entrar aqui nessa igreja, ocupar esse púlpito e falar assim, nós 9 aqui estamos com lepra lá, agora estamos curados, Deus fez um milagre, olha que coisa incrível, impressionante. E mesmo com os 9 curados, estavam todos eles perdidos. Quem busca apenas milagres, na verdade não está interessado em fazer sua parte, quer receber tudo de Deus, de mão beijada, do impossível, e a coisa que você precisa fazer. Lembre-se que o milagre só veio para os leprosos quando eles foram, quando eles obedeceram, porque a fidelidade a Deus é fundamental, e essa fidelidade levará à bênção da permanência. Eu tenho pensado muito nessa bênção da permanência, e tem me chamado a atenção essa bênção da permanência. Não importa se você já saiu, ou se você está fora agora, essa bênção da permanência pode alcançar todas as pessoas. Essa bênção está disponível àqueles que se entregam ao Senhor e continuam, e persistem, e não abandonam. Há uma bênção especial, a bênção da permanência. E para você provar, experimentar, é preciso se entregar, é preciso ter constância. Terceira lição. E nessa terceira lição, eu entendo que Jesus está dizendo que neste milagre, mais importante do que a cura, é a salvação. Eu vou falar uma frase agora, e eu estou falando com muito carinho isso aqui. Não entenda isso como algo assim agressivo, é de coração mesmo, é daquilo que eu tenho visto. É como Deus nos conhece. Em alguns casos, Ele não vai nos curar. Entendeu? O próprio Paulo, o grande apóstolo, 14 dos 27 livros do Novo Testamento foram escritos por ele. Contando do seu testemunho, ele diz que subiu ao terceiro céu, onde está o trono de Deus. E ele diz que voltou de lá e recebeu um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. E ele já tinha pedido para Deus, Senhor, tira de mim. E Deus falou assim, não, Paulo, não vou tirar não, minha graça te basta, vai ficar com o espinho. Incomodava Paulo, ele não queria, mas Deus falou, vai ficar com o espinho, Paulo, vai seguir com o espinho. Como Deus nos conhece, há situações que Ele não vai fazer do jeito que a gente acha que Ele tem que fazer, ou que achamos que Ele deveria fazer, ou que queremos que Ele faça, porque sabendo quem somos e o que somos, conhecendo nossa história e sendo suficiente em nós e para nós, por nós, conosco, há situações onde Deus não vai fazer o milagre. Esse que a gente acha que é o milagre. Porque nessa história, o verdadeiro milagre não foi a lepra ter ido embora. O verdadeiro milagre foi o milagre da gratidão. E o milagre da gratidão que resultou no milagre da salvação. É isso que Deus espera para a minha vida, é isso que Deus espera para a sua vida. É um coração grato. Na minha trajetória como pastor, quantas vezes eu encontrei pessoas que se aproximaram do Senhor, vieram com a vida destruída, e vindo para a igreja, as coisas começam a se ajustar, as coisas melhoram, se equilibram,
E depois da bênção recebida, algumas pessoas falam assim: obrigado, Senhor, valeu, muito bom o que o Senhor fez. E viram as costas para a antiga vida, voltam para a vivência do passado, exatamente como os 9. E é uma coisa que chama a atenção nessa história, é que quando Jesus se depara com aquele que volta e se joga no chão e fala assim: Senhor, obrigado, e Jesus profere sobre ele a salvação, ele pergunta assim: onde é que estão os outros 9? Só voltou esse aqui que é samaritano? Porque os outros eram judeus, que teoricamente eram mais espirituais, teoricamente eram aqueles que não haviam se corrompido, mantiveram-se fiéis, e no final só volta o samaritano. Enfermos, os leprosos obedeceram, e curados, eles foram ingratos. Porque esse é o grande problema. Gente que recebe a bênção, depois se afasta. Gente que recebe a cura, depois se afasta. Não fique subestimando a inteligência de Deus. Por favor, não faça isso. Há um tempo atrás, eu fui pastor de uma igreja. E um dia, um senhor me procurou e falou assim: pastor, visita meu filho, ele está fora da igreja, está afastado, e ele não tem muito interesse na igreja, e eu queria muito que o senhor fosse lá em casa, falasse com ele, orasse com ele, e eu fui. Mas obviamente ele não se empolgou muito com a minha visita, e a gente sabe rápido quando a pessoa não está empolgada com a sua visita, né? E ele entendeu: você é meu pai que mandou ele aqui, né? Ele não estava muito contente com a minha visita, foi uma visita meio rápida, porque ele tinha que sair, e eu fui embora. E entendi que ele não tinha muito interesse. Algumas semanas depois, eu cheguei na igreja logo cedo, às 8 horas da manhã, quando tinha classe dos professores da escola sabatina, e eu cheguei, ele estava lá na classe dos professores. Achei estranho. E estava lá, ouvindo, participando. Eu falei assim: é aquele mesmo rapaz que eu visitei alguns dias atrás, que não tinha interesse nenhum, que falou que não tinha tempo para me atender, e estava lá na escola sabatina, no culto, depois à tarde no programa. E eu fiquei impressionado assim, como é que ele estava tão envolvido com a igreja. E aí depois que acabou o programa da tarde, o pai dele falou assim: pastor, viu que meu filho está na igreja hoje? Eu falei assim: vi, estou até impressionado. Eu pastor, é que aconteceu uma tentativa de assalto essa semana, e meu filho reagiu ao assalto, tentaram roubar o carro dele, e na hora que ele reagiu, o bandido atirou, e o tiro bateu assim no limpador do para-brisa, bateu, desviou, bateu em cima assim do vidro, quebrou o vidro e passou pelo teto do carro. E ele chegou em casa assim, em pânico do que tinha acontecido, da libertação. Ele estava lá agora. É claro que foi um milagre. Mas aquele fato não foi suficiente. Porque aquilo foram 1, 2, 3, na quarta semana já não voltou mais. Porque estava só motivado pelo milagre, estava só motivado pela cura. Era só assim: olha o que aconteceu comigo. Mas aquilo não gerou um sentimento de amor, não gerou um sentimento de entrega, não gerou um sentimento de colocar a vida nas mãos do Senhor. Os leprosos enfermos obedeceram, curados foram ingratos. Mas um voltou. E é esse aí que é talvez o exemplo mais claro que eu vejo em toda a Bíblia de alguém grato. Seu nome? Não sabemos. O que mais temos da história? Nada. Só isso. Ele foi curado, deixou os outros 9 celebrando, que voltaram para casa, e ele, antes de voltar para casa, voltou para agradecer quem tinha proporcionado
a volta para casa. Jesus Cristo. Eu sei que eu sou o meu maior inimigo. Eu conspiro contra mim mesmo, eu às vezes luto contra mim mesmo, eu atrapalho a mim mesmo. Mas quando eu olho para Jesus, eu vejo um Deus de possibilidades. E o que Deus espera de mim agora é um coração grato. Algumas coisas para a gente terminar. Exercite gratidão nas coisas simples. Reconheça o que Deus já fez na sua vida. Aprenda a olhar para qualquer situação na ótica de Deus. Veja o lado bom das coisas, em qualquer coisa. Assim, pastor, mas como isso? Paulo disse, em tudo dai graças. O problema veio, dai graças. Em tudo é graças. A falta de gratidão, ela fecha o meu coração para que eu consiga experimentar a graça de Cristo na minha vida. Pare de murmurar, pare de ficar se queixando, pare de ficar criticando os outros. A gente gosta de criticar tudo. E criticar é muito fácil. Criticar é olhar para o outro e ficar apontando. Agora, deixar a arquibancada e entrar no campo para jogar, aí é diferente. Outro dia alguém me disse assim, pastor, toda crítica é um autoelogio. Parei para pensar, falei assim, tem sabedoria nisso. Quando a pessoa está criticando, o fulano é assim, é porque se o fulano é assim, é porque você não é assim, né? Não, porque aquele indivíduo é dessa forma, porque ele é daquela forma, você não é dessa forma. Olhamos muito para os outros e pouco para nós. Quando a gente olha muito para os outros e poucos para nós, o sentimento de gratidão se vai. Então pare de murmurar, pare de se queixar. Não importa o que vai acontecer. Confie, continue e espere. Porque temos um Deus no céu que sabe, que ouve e que vê. Vamos ouvir essa música agora. E enquanto a música estiver sendo cantada, eu quero fazer um convite para você. A nossa equipe que está aí no chat do YouTube, do Facebook, vai colocar um link. Porque eu sei que Deus está falando a muitos corações hoje à noite. E se você olha para o Senhor como Deus das possibilidades, se você olha para o Senhor como aquele que pode restaurar a sua vida, pode dar um significado novo à sua existência, clica aí. Se o seu desejo é ser batizado, é retornar para os braços do Pai. Se o seu desejo é dizer, Senhor, eu estou aqui, essa é minha vida. E a gratidão que você tem no coração por aquilo que Deus é e por aquilo que Cristo fez, fará com que você ouça o mesmo que aquele leproso escutou. Filho, filha, vai. Não é apenas um milagre que eu vou fazer na sua vida, não. Mas você está salvo. Você está salva. É isso que eu mais quero. É isso que eu mais espero. Enquanto esse dia não vem, nós nos entregamos e nos colocamos nas mãos do Senhor, porque Ele não esqueceu de você. Ele vai voltar outra vez e vai voltar para te buscar. E qual é a sua resposta? Qual é a sua decisão? É agora, escreve aí. Eu creio. Se você quer ser batizado, clique no formulário. Que Deus abençoe essa decisão, que Deus abençoe sua entrega. Ouça essa música. Ouça aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração e à nossa vida. Porque Ele está do teu lado, apenas esperando a sua decisão. A distância que estamos do Senhor é a mesma distância que os seus joelhos estão do chão. Quando você se entrega, Deus entra em sua vida e faz o que tem que ser feito. Ouça essa música e enquanto isso eu vou estar orando por você, pela sua decisão, para que a sua entrega aconteça. Lembre-se, Deus é o Deus de possibilidades.
Se as ondas desta vida destruírem sua fé e fizeres que duvide de que em breve eu voltarei. Volve os olhos ao passado, ver na cruz o meu sofrer. Queres provas mais do que estas? Eu tanto amei que a vida dei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei? Se na história deste mundo os meus pés empoeirei, mesmo que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, ainda assim não haveria de me esquecer de ti. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, um dia prometi voltar e pronto estou a cumprir. Mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esqueci de ti. Eu virei outra vez. Eu virei outra vez. Amém. Agora é a sua hora. Agora é com você. Ninguém pode tomar essa decisão no seu lugar, senão você. Portanto, enquanto há vida, há tempo. Enquanto há vida, há possibilidades. Feche os olhos e vamos orar. Senhor Deus querido, Pai nosso, te agradecemos muito porque o Teu Espírito esteve aqui entre nós, porque Ele se moveu e nos conduziu no estudo da Tua Palavra. Como vimos, Tu és um Deus de possibilidades, que restaura, que resgata, que ama. E é assim que nós nos achegamos ao Senhor. Decisões precisam serem tomadas, entregas precisam serem feitas. Por isso passeia pelos corações que nesse momento oram comigo, para essas pessoas que estão acompanhando essa transmissão, seja ao vivo ou em outros momentos. Talvez alguém esteja diante de uma decisão que vai destruir sua própria vida, mas alcance essa pessoa agora.
impeça, Pai, com o Teu Espírito e que acima de tudo, neste momento, consigamos ouvir a Tua voz dizendo: filha, filho, vai. A fé que vocês demonstraram agora resultará em salvação. Por isso, Pai, não nos abandone, não nos deixe jamais. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém.